na religião que eles estavam antes. E agora eles estão na casa de Deus, eles estão na igreja do Senhor, mas eles continuam usando dessas práticas que eles tinham na velha religião, eles trazem para dentro da casa de Deus. E aqui, aparentemente, que eu entendo, era o seguinte: eles tinham todos os dons, mas eles falavam em outras línguas, eles falavam em línguas, eles queriam todo mundo profetizar, eles queriam todo mundo revelar, e eles queriam todo mundo fazer tudo. Por quê? Porque para eles o dom, algum dom espiritual, a manifestação desse dom era uma evidência de que eles eram pessoas bem espirituais, de que eles eram pessoas bem convertidas, de que eles eram pessoas que estavam bem firmes espiritualmente ali na religião cristã. E quando a gente pensa nisso, a gente vê que o exagero do dom na igreja cristã evangélica, principalmente pentecostal, justamente parece isso, não parece? Não vende a imagem de que, se eu faço tal coisa, eu sou uma pessoa bem espiritual. E nessas práticas aqui, eles falando, então, essa religião pagã que o povo de Corinto fazia parte, eles eram guiados por demônios. Porque Paulo mesmo vai dizer assim, não que o ídolo seja alguma coisa, mas quando alguém está diante de um ídolo, o que tem no ídolo é demônios. Quando você oferece alguma coisa para o ídolo, você não está oferecendo para o ídolo porque ele está ali imóvel, mas demônios que atuam nele. Então, quando esse povo veio dessa prática, eles estavam na prática de uma adoração a demônios. E quando eles falavam, eles não falavam mais, alguns deles que estavam na igreja não falavam pelo Espírito Santo. Quando eles falavam através de espírito demoníaco sobre as suas vidas. Por isso que Paulo fala assim, ninguém que é guiado pelo Espírito Santo, diz Jesus, é amaldiçoado. Eu sempre li essa palavra e ficava pensando, mas de onde que Paulo veio parar nisso daqui? É justamente por causa desse tipo de religiosidade que o povo de Corinto estava praticando. Então eles estavam misturando aquilo que era os dons do Espírito Santo com a religião pagã da onde eles tinham vindo. E por isso que eles fizeram muita bagunça. Então eles eram uma igreja cheia de dons, mas que não sabiam usar. Por isso Paulo estava ensinando na igreja de Corinto, e isso serve também para nós. É muito importante para nós como igreja de Cristo Jesus, que queremos desfrutar dos dons, mas do jeito certo, da maneira correta. Não queremos ter exagero, não queremos achar que uma manifestação de um dom espiritual sobre a minha vida é alguma coisa para me promover, para mostrar que eu sou mais espiritual do que algum irmão, do que a irmã, do que o vizinho. Não, o dom espiritual é para serviço. Então uma coisa que nós precisamos entender é que o dom não é para você. O dom de cura, às vezes você vai curar pessoas que têm a mesma enfermidade que você, a pessoa vai ser curada, você vai orar por ela e ela vai ser curada, e você vai continuar sofrendo o mesmo problema. Porque o dom não é para você, o dom de Deus é para você servir alguém. Amém? Amém? Por isso que Paulo vai falar, há diferentes tipos de dom. Aí ele vai falar de quem atua. Então ele estava explicando para a igreja que quem fala pelo Espírito não vai abrir a boca para falar no meio do culto, Jesus é amaldiçoado, ou até mesmo o irmão é amaldiçoado. Não. Então Paulo está explicando para eles, cuidado, que vocês estão falando coisa aí, e que quem é guiado pelo Espírito, vocês vão identificar, porque uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo não vai abrir a boca no meio de uma fala e dizer, Jesus é maldito, Jesus é amaldiçoado, Jesus é anátema, como dizem algumas versões. Então quem é guiado pelo Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, vai bem dizer a Deus, que é o que Paulo vai falar, e a palavra de Deus vai falar também em Atos, que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles magnificavam a Deus. Então o dom, a manifestação do Espírito Santo, o derramar das línguas sobre o povo de Deus é para magnificar a Deus. Então o dom espiritual é para você glorificar a Deus e servir ao próximo. Então ele vem única e exclusivamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama sobre a pessoa. Não existe ninguém com o dom de, eu tenho o dom de
derramar o Espírito Santo, derramar os dons. Não existe esse dom de dar dom para os outros. Amém? Amém. Porque às vezes as pessoas vão vender isso aí, né? Ah, eu tenho um dom e eu oro para as pessoas recebem o dom. Não, a gente ora para que o Espírito Santo derrame. Quem dá é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo a quem nós devemos clamar e ser íntimos dele para que ele venha nos abençoar e nos capacitar. Não deixe de buscar. Aí o versículo 4 vai dizer que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí no versículo 5 diz assim: há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E no versículo 6 vai dizer assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. Então aqui, irmãos, Paulo coloca bem frisado a Trindade trabalhando em unidade. Trindade trabalhando junto. Na manifestação dos dons espirituais, não é só também do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então nós dependemos da Trindade, nós dependemos de Deus. E os dons espirituais, nós vimos lá que os dons ministeriais servem para a unidade da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Então, se a igreja quer receber os dons de Deus, ela precisa viver em unidade, ela precisa viver unida, ela precisa viver em comunhão. Porque nós vivemos em um tempo, e houve mais isso, mas um tempo em que as pessoas que tinham algum tipo de dom, ou pensavam que tinha, elas viviam meio retiradas da comunidade. Ela atendia as pessoas em casa, orava pelas pessoas na casa, e profetizava para as pessoas em casa, e assim por diante. Por quê? Porque eu tenho um dom, e esse dom é muito maravilhoso, e eu vou ficar aqui, e as pessoas vêm até mim, porque eu tenho um dom. Não, você tem um dom para servir o corpo de Cristo. Então é o corpo de Cristo que nós precisamos servir, é a igreja do Senhor e aqueles que precisam. Então o dom não é para mim, o dom é para o ministério. O ministério não é para mim, é para o serviço. O serviço não é para mim, é para abençoar os outros. Então dons é graça. Dom é graça, é um presente, é uma dádiva de Deus, é um favor imerecido. Não tem como ser mais bonitinho, mais bonzinho para merecer um dom, mas nós precisamos buscar, e buscar da forma correta, buscar em unidade, buscar com um pensamento correto, porque às vezes pode ser que Deus não te capacitou com algum dom ainda, porque você vai se promover em cima desse dom, você vai querer usar o dom, você vai mudar quem você é, e Deus precisa mudar quem nós somos, mas para melhor, não para pior. Amém? Amém? Então nós precisamos buscar os dons espirituais, buscar ele do Pai, do Filho e do Espírito Santo, buscar para servir. E o dom espiritual é para que nós sejamos úteis. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um. Quando Paulo está falando aqui a cada um tem direito, cada um tem como alcançar, cada um pode ter, ou quem sabe já tem dentro de você, cada um é dado a manifestação do Espírito, é dado de graça e é para manifestar, amém? Então o dom, irmãos, é para ser manifestado, é para ser colocado em atividade, é para fazer alguma coisa, porque não adianta nada a gente ter o dom e não exercitar, não fazer, não usar. E muitas vezes nós já temos algumas coisas que Deus nos presenteou e nós não fazemos uso disso, nós não exercitamos, nós não exercemos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E Ele está em nós, e é visando o bem comum, ou para aquilo que for útil, segundo algumas versões. Então a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos usar os dons da forma incorreta, não podemos misturar com as religiões que outrora nós vivíamos nelas. E uma das coisas que eu estava falando semana passada era sobre a questão da revelação, e muitas das vezes, irmãos,
boa parte do que se revela na igreja evangélica, tem muita gente que veio da macumbaria, de outras religiões, e essas religiões as pessoas tinham essas práticas. E nessas religiões elas tinham essas práticas e vieram para a casa de Deus, e daí só trocaram o nome, colocaram como Espírito Santo, mas continuam praticando adivinhações e diz que é profecia e que é revelação de Deus. Então por isso que nós precisamos ter muita cautela, porque assim como a igreja de Corinto fazia essa mistura, a igreja de hoje também pode estar fazendo. E a adivinhação é uma coisa que não é boa, porque se fosse bom, Paulo não tinha repreendido o espírito maligno que estava sobre aquela moça em Atos capítulo 16. E aquela moça lá, ela adivinhava o futuro, ela adivinhava quem que eram as pessoas que ela se relacionava. Então ela chegou diante de Paulo e Silas e começou a gritar e dizer: esses homens anunciam o Evangelho e eles são servos do Deus Altíssimo. Ela estava dizendo a verdade, ela estava de fato falando o que era certo, mas era através do espírito maligno. Uma moça dessa, se ela não é liberta totalmente, ela vai para a igreja e dali uns dias ela está adivinhando a vida das pessoas e se promovendo com isso. É verdade? Se ela não for liberta, se ela não for transformada, porque, irmãos, eu vejo assim, nós vivemos em um tempo em que as coisas viram moda, e o que é moda dá dinheiro. É verdade ou não é? O que é moda dá dinheiro. Nós vivemos um tempo, agora já deu até uma parada, mas um tempo atrás, muito cantor que cantava secularmente passou a cantar música gospel. Porque, estava no auge e tal, e crente não comprava CD pirata, agora que acabou o CD, né? Agora já não tem mais CD. Mas crente não comprava CD pirata, então a quantidade de cantor secular era muito grande, e daí ela não estava mais dando nada, tinha gente que estava vindo para a igreja porque o mercado era melhor. O mercado gospel estava muito melhor. Então, mas não se convertia, não mudava de vida, não tinha uma transformação. Ou até mesmo tentava, mas o dinheiro falava mais alto e acabava se descambando para o lado do erro. Hoje em dia já não tem mais espaço para o mercado nem na música gospel, todo dia tem um cantor novo, é verdade? Mas a gente não consegue nem acompanhar. Tem cantor que já canta faz tempo, agora que a gente foi conhecer, e tem cantor que começou ontem e amanhã ninguém jamais conhece, né? Então, tinha uma música até antigamente, qual que é a banda mais tocada da última semana, acho que é uma música antiga, e antigamente já não era tanto, hoje em dia é bem pior. Então uma música toca, explode, a pessoa fica famosa. Caneta azul mesmo, quem que fala de caneta azul hoje? Ninguém mais fala, agora já é coronavírus, né? É outra praga, né? A praga já mudou de nome. Então nós estamos vivendo nesse tempo, e nesse tempo nós precisamos ter muita cautela, porque as pessoas podem falar em nome de Deus, mas não tem nada de Deus nelas. Elas podem falar que são cheias do Espírito Santo, mas o Espírito Santo passa longe delas. E Paulo alertou a igreja que era para eles mudar de atitude. E eu acredito que essa igreja deve ter mudado, porque na segunda carta de Paulo ele não menciona mais essa parte dos dons. Não sei se você já leu, prestou atenção, mas se eu não me engano, ela não é mais citado esse ensinamento, porque algumas coisas ele repete, algumas coisas ele fala, como eu já tinha dito para vocês e tal, mas na segunda carta ele não cita. Aí, irmãos, versículos 8: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer.
Paulo começa a classificar os dons aqui e a listá-los. E existem 3 divisões aqui. Primeiro, os primeiros dons ali é dons de revelação, é dons de saber, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e a profecia. Esses são os dons do saber. Não, aliás, eu errei aqui. A profecia é dons da fala, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Esses são os dons classificados como dons de revelação. É dons de saber, é a revelação de Deus. E é interessante, irmãos, palavra de sabedoria, um exemplo tremendo de uma palavra de sabedoria, de uma sabedoria grande da parte de Deus, é quando Salomão está começando a reinar e ele está diante de uma questão muito difícil. 2 mulheres que moravam juntas e 2 mulheres que tinham 2 crianças. Uma mulher deitou em cima do seu filho, matou ele durante a noite e foi lá e trocou o filho morto pelo filho da sua amiga que estava vivo. E no outro dia elas acordam e começam uma discussão até que elas vão parar diante do rei Salomão. E o rei Salomão é usado por essa palavra de sabedoria quando ele pede a criança e fala: vamos partir ela no meio, até que se manifesta qual é a mãe, e ela diz: não pode entregar para ela, mas não faça isso com a criança. E então, com essa palavra de sabedoria, revelou-se o coração da verdadeira mãe. Então, a palavra de sabedoria traz para nós uma revelação, às vezes, daquilo que está oculto e escondido. Traz uma revelação das intenções. E é interessante, irmãos, porque a nossa vida com Deus é baseada nas nossas intenções. Não é baseado na nossa fala, não é baseado naquilo que professamos com a nossa boca, não é baseado naquilo que nós verbalizamos, é baseado nas nossas intenções. Porque, como eu digo aqui sempre, a oração muitas das vezes é o que Deus vê, não o que Deus ouve. Porque às vezes Deus vê o nosso coração temeroso, com medo, desesperado, e nós oramos para que Deus faça a vontade dele, mas nós estamos apavorados. Então, o nosso relacionamento com Deus é baseado nas intenções. Em algum momento, uma palavra de sabedoria revela as intenções do nosso coração. E Jesus tinha esse dom maravilhoso, e ele, em alguns momentos, ele recebe isso do Espírito Santo quando ele estava reunido com seus discípulos, e eles ficavam arrazoando entre si, querendo questionar alguma coisa para Jesus, e Jesus sabia da intenção do coração, sabia o que estava dentro do coração deles. Até mesmo quando ele fala para os 2 filhos de Zebedeu, pedem para sua mãe ir lá pedir para Jesus, para ele se assentar no trono do lado de Jesus na glória. Então Jesus conhece o coração, ele sabe qual que é a intenção. Qual que é a intenção desses discípulos? Aí gera uma confusão entre os discípulos, mas Jesus está sempre no controle da situação, porque ele conhece o coração. Lá em João, no capítulo, eu não lembro agora, diz assim que Jesus não esperava muito do homem, porque ele sabia o que havia no coração do homem. Então a nossa vida com Deus é baseada nas intenções. Nas intenções. Quando eu oro para Deus pedindo prosperidade, Ele vai me dar dependendo da minha intenção. Porque Ele sabe se eu for rico, que eu vou ser, se eu vou ser melhor, se eu vou ser pior. Então é melhor deixar pobre. Não que Jesus queira que a gente seja pobre, Ele quer que nós sejamos ricos. Mas até que o nosso coração não esteja preparado para ter a riqueza, nós vamos ter que viver desse jeito. Então, quando eu oro com relação a essa situação que está no mundo, eu oro para que Deus cumpra o seu propósito. Quem sabe é para transformar a igreja, transformar a vida das pessoas, transformar a vida daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, trazer de volta para a casa do Senhor,
parar algum movimento exagerado que a igreja possa estar fazendo, algum ídolo que a igreja está tornando. Então Deus tem, irmãos, Deus tem tanta coisa além do que nós podemos imaginar. Então, quando acontece uma coisa dessa, a única coisa que eu sei é que Deus está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque Jesus falou assim: eu trabalho até hoje, meu Pai trabalha também. Nós cantamos aqui esse dia que quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. Então Deus, de alguma forma, Ele está fazendo aquilo que Ele precisa fazer. E o que nós precisamos fazer nessa hora é orar para que Deus nos coloque dentro da vontade dEle. A oração da igreja, irmãos, não deve ser assim, Deus, faça aquilo que eu quero que o Senhor faça. Não, Senhor, eu quero entrar no centro da tua vontade. O que o Senhor está fazendo nesse tempo, me coloque lá. O que o Senhor está com intenção de fazer nesse tempo, eu quero fazer parte dessa vontade. Glória a Deus. Nós precisamos entrar dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus. E para isso nós precisamos ter sabedoria. Palavra de sabedoria. Tem um outro versículo também, eu acho que é Mateus, capítulo 2. Abre lá, Mateus capítulo 2, versículo 20. Eu acho que é quando José tem um sonho. Mateus 2:20. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida. Uma palavra, uma revelação de Deus, uma palavra de sabedoria para que eles voltassem para casa. Em Lucas capítulo 22, 10. Vamos ler lá também? Lucas 22, 10. Ele respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Então, Jesus tem uma revelação. E é interessante, irmãos, que essa revelação, quando eu leio aqui, não foi recebida só por Jesus, porque o homem também já estava sabendo. É mais ou menos quando Pedro tem uma visão do lençol que estava cheio de comida que os judeus não podiam comer, um monte de coisa imunda, impura, e Pedro tem a visão e Cornélio na mesma hora está orando a Deus, e Cornélio tem uma visão e manda os homens procurar o Pedro, e o Pedro tem uma visão que vai vir 2 homens na casa dele para buscar ele, para ir na casa do Cornélio. Então, irmãos, quando eu penso nisso, eu penso que Deus está sempre trabalhando. Glória a Deus. E aconteceu também com Paulo, porque quando ele caiu do cavalo, Deus falou para ele que era para ele ir até a cidade, entrar na rua chamada Direito. Deus dá uma visão e ele começa a orar e Deus manda Ananias ir lá orar por ele. E Paulo já sabia que Ananias vinha lá. Então Deus está sempre trabalhando. Ele trabalha no seu coração, trabalha no coração daquele para quem você precisa falar. Então, uma palavra de sabedoria, uma revelação de Deus, é algo que não só a pessoa fala, você se emociona. Irmãos, é muito fácil você emocionar alguém. Sabia? É muito fácil. Olha, toca no jeito de qualquer pessoa. Se um dia você está meio tristão, assim, você é uma pessoa bem alegre, brincalhão, e você está meio triste, você está meio diferente, quieto, a pessoa olha para você e fala assim: você precisa voltar a ser aquela pessoa alegre que você é. Meu Deus, já te dá um arrepio, uma vontade de chorar na hora. É verdade, irmãos.
É verdade, porque tem gente que não convive comigo e daí quando aparece, o de meia fala isso para mim. E a gente sempre parece, não, deveria ser, vai para casa, eu não mudei nada. A pessoa não está convivendo comigo, como é que ela acha que eu não sou mais alegre, que eu não sou mais a mesma pessoa? Entendeu? Mas na hora você se emociona, você sente um baque daquelas palavras. É verdade? Ah, você precisa ser daquele jeito. Vai falar de família, a pessoa vai falar de família. Quem que não tem problema com família, irmãos? Só se não tiver família. Aí já é um problema, porque uma pessoa sozinha nesse mundo já está com problema desde quando vem ao mundo, porque não tem família, não tem nada. Então, nós precisamos ter esse discernimento, que Deus também trabalha naquele que ouve, não só naquele que fala. Deus toca naquele que fala, mas toca naquele que ouve também. Não com emoção, mas um sentimento dentro do seu ser, de que aquilo é Deus que está falando, e Ele confirma essa palavra no seu coração. Por quê? Porque a gente ouve tanta coisa e a gente fica tão duvidoso. E você vai para a África, você vai não sei para onde, você vai não sei para onde, você vai ser vereador, você vai ser não sei o quê. Se você abraçar toda a palavra que vem para você, pode ser que um ou outro aconteça, e você vai falar, foi Deus que fez. Mas vai saber se o inimigo não está fazendo isso. Por isso que nós precisamos de algo chamado discernimento, e nós precisamos ter intimidade com Deus para saber, e a nossa oração sempre tem que ser assim: eu quero entrar na sua vontade. A minha oração tem que ser assim, eu preciso estar na vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. E quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós podemos ser levados por qualquer profeta, por qualquer cartomante, por qualquer adivinha, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós não buscamos entrar na vontade de Deus e no propósito de Deus. Então, a revelação, a palavra de sabedoria é importante para a igreja. Porque às vezes Deus pode revelar algo que está oculto no seu coração e que só você sabe. E que isso vai ser revelado, não revelado para ti, para você chorar, para você se entristecer, para te curar, para trazer para fora e te curar através dessa palavra. Para resolver o problema, irmãos, Deus não fala nada para criar mais problema. O que aconteceu com aquelas duas mulheres? Elas vieram com um problema. Aliás, uma delas tinha um problema, que estava a ponto de perder a sua criança com uma mulher que estava querendo roubar a sua filha. E o problema foi resolvido através de uma revelação de Deus. Palavra de sabedoria, discernimento, inteligência. E é interessante que nós vivemos em um mundo e que nós precisamos desse dom de Deus. A igreja precisa, não eu como indivíduo, a igreja precisa de alguém que fale no seu coração, que fale aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que só você orou, só você e Deus sabe, aquilo que não por nada, mas em algum momento, se alguém chega e te fala aquilo que você orou, aquilo que você pediu, aquilo que você clamou, não que adivinha, mas que está falando assim, você pediu tal coisa, e Deus está dizendo para você que Ele está te vendo, te dá uma sensação boa, tá? Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar esse ambiente, Deus vai mudar isso, Deus vai mudar aquilo que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, parece que Ele não está, mas Ele está. Mas isso também Deus pode fazer não só através de uma revelação, um dom espiritual, mas através da palavra. Por isso, irmãos, que é muito importante a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter lugar central na igreja do Senhor. Até, inclusive, eu recomendo para você nesses dias que nós não vamos ter culto. Nós vamos ter culto, nós vamos vir aqui fazer o culto. Nós vamos filmar o culto, nós vamos transmitir, não sei se no Face, no YouTube, mas eu vou estar aqui. Por quê? Porque se alguém vier e precisar de uma oração, a igreja precisa estar aberta. E é nesse momento que a igreja precisa estar aberta. Mas nós não vamos fazer aqui uma aglomeração de mais de 50 pessoas, cheia de gente aqui dentro. Não, nós vamos vir aqui, tocar 2 louvor, 3, pregar a palavra e transmitir. Se alguém precisar de uma oração, vai entrar nesse lugar, vai receber e vai ser abençoado. Mas nesse tempo, que provavelmente o culto vai ser mais curto,
Você vai ter um tempo para estar na sua casa com a sua família, sentar ao redor de uma mesa, pegar a palavra de Deus, abrir, ler com seus filhos, ler com seu esposo, com a sua esposa, ler, estudar, buscar, meditar a palavra de Deus, ir para o quarto, orar, buscar a presença de Deus, porque esse tempo é um tempo que muitas vezes você vai estar privado de ouvir mais, mas você tem um tempo de poder buscar dentro da palavra de Deus. Buscar aquilo que Deus tem revelado já para você, para a igreja do Senhor, que é importante, irmão, nós conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus, nós precisamos, por quê? Porque tem um povo aí fora que está com muita dúvida. Irmão, você não tente formar opinião no coronavírus durante esses dias, porque você vai ficar louco. Numa semana você acha que é inventar uma coisa aí. Na outra semana você já acha que está todo mundo morrendo mesmo. Na outra semana você já não sabe mais o que você vai pensar. Então, no Face, na TV, em tudo quanto é lugar, desapegue-se disso também, irmãos. Se você puder evitar, irmãos, se você assiste jornal, olha, faça um propósito com Deus. Não, eu não vou assistir o jornal, hoje eu vou ler a Bíblia. Faça isso, você vai ver quantos capítulos você consegue ler da Bíblia enquanto você assiste tanta porcaria do jornal. Meu Deus do céu. Irmãos, eu acho que tem mais gente se matando, ou vai ter ainda mais gente se matando do que morrendo da doença, se bobear. Porque o povo entra em desespero. Aí o Facebook não coloca um médico falando, uns médicos com cara de louco, irmãos, que parece que nem, olha, é verdade ou não é? Você já viu um médico dando lá uma instrução, e eu sou não sei o que, não sei da onde, isso aí não é nada. Aí vem uma mulher toda bonita, que parece que nunca entrou nem numa escola também, falando que não, e daí você vai vendo, aquilo vai entrando na tua cabeça, e você vai entrando em parafuso, e aquilo precisava entrar na tua cabeça, que é a palavra de Deus, que diz assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, eu estou cuidando de você, eu estou querendo te capacitar, eu estou querendo te ensinar, para você dar resposta para o mundo num tempo de crise, eu estou querendo te capacitar, vem para a minha palavra, vem para a oração, para a comunhão comigo, esteja junto de mim, que você vai ter resposta. Mas nós estamos caçando resposta na internet, no Facebook e na televisão. E a resposta que nós temos lá é só que o negócio está feio. E o negócio vai enfeiando não só pelo lado de fora, mas começa a enfeiar pelo lado de dentro, que vai te dando amargura, vai te dando tristeza, vai te dando desespero, vai acabando com a tua esperança. E nós precisamos nos apegar com a palavra de Deus. Voltar para a palavra de Deus. Glória a Deus. Entrar na palavra de Deus, que a palavra de Deus tem resposta. Tem resposta para a sua vida, tem resposta para você, tem resposta para a sua família, tem resposta para a crise do mundo, tem resposta para aqueles que estão em desespero, tem resposta para aqueles que estão acometidos dessa enfermidade, tem resposta. A palavra de Deus tem. A oração tem. Glória a Deus. Você precisa falar com Deus. Porque nós estamos vivendo num mundo que todo mundo tem que dar opinião de alguma coisa. Você já reparou isso? Todo mundo dá opinião. Todo mundo entende. Isso aí, isso aqui. Foi a China que inventou. Isso aqui que inventou. Isso aí é para... Não, tanta coisa. Nós precisamos ter sabedoria nesse tempo. Nós precisamos ter revelação de Deus. Buscar em Deus. Porque Ele tem as respostas. Glória a Deus. Ele tem resposta para a igreja. E a oração minha é: Senhor, cumpra o seu propósito nesse tempo, que nós possamos fazer parte dele. Glória a Deus. Amém? Coloque-se de pé. Semana que vem nós continuamos, ou aqui, ou pelo Facebook, pelo YouTube, por algum lugar. Nós vamos continuar falando da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus. Isso vai passar. Amém. Porque Jesus falou assim: é misto que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Vai piorar. Mas tem esperança. Tem esperança que Jesus vai voltar para buscar a sua vida. Glória a Deus. Mas ainda tem bênção hoje. Bênção só no final, quando Ele vai vir buscar. Viva o agora. Tenha vida e vida com abundância. É isso que Deus quer de mim e de você.
para mim e para você. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós vivamos uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Não se desespere. Ai, agora um vírus vai fechar a igreja. Não vai fechar, irmãos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Verdade, Senhor. Glória a A Deus. igreja precisa ter o quê? Um senso de responsabilidade, um senso de compromisso com a sociedade, um senso de compromisso, mas principalmente compromisso com a palavra de Deus, compromisso com o Deus da palavra, compromisso com o Espírito Santo, compromisso com o propósito de Deus. E Deus tem propósito para esse tempo. A igreja precisa entrar nesse propósito. Glória a Deus. Continuar Aleluia. adorando, exaltando o nome do Senhor, falando do Evangelho, Obrigado, Senhor. usando os dons que a igreja já tem, o dom da fala, o dom da voz, o dom de ter a palavra de Deus, acesso à Bíblia Sagrada, e onde nós podemos ler e dar resposta para o mundo. Glória a O Deus. mundo carente de resposta, que está buscando no lugar errado, mas lá naquele lugar onde eles buscam, que é no Facebook, que é no YouTube, possa estar lá uma propaganda, uma palavra escrita por você, uma palavra dita por você, uma palavra dita pela igreja, em que alguém vai parar e vai olhar e vai ouvir, e o coração dele vai se aquietar, vai se acalmar, porque o Espírito Santo continua trabalhando. Deus ainda está trabalhando. Obrigado, Senhor. Deus ainda está cuidando desse planeta. Deus ainda está cuidando da sua igreja. Os séculos ainda não se consumaram, então Jesus está contigo, Jesus está com a igreja, porque Ele prometeu isso. Eu estarei convosco todos os dias. E Ele quer capacitar a igreja para esse Glória a tempo, Deus. para vencer esse tempo. Aleluia, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Busque em Deus, continue buscando os dons espirituais. Paulo vai dizer assim: buscai com zelo os melhores dons. Mas qual é o melhor? O melhor é aquele que edifica a igreja, aquele que vai usar você para edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Ah, mas já Glória tem a gente Deus. que quer usar, então Deus vai te dar outro que é útil para o ministério. Peça a Ele, clame a Ele, busque Louvado na seja palavra de Deus, continue exaltando o nome do Senhor, continue sendo Obrigado. filho de Deus, Glória a Deus. Louvado seja. continue sendo a igreja, representante do Cristo aqui nessa terra. Glória a Deus. Senhor nosso Deus.